amigo, minha amiga, bem-vindo, bem-vinda. Sempre bom a gente se encontrar aqui neste canal, que tem o meu nome. Quando você tiver alguma dúvida de onde encontrar outras gravações, vai no YouTube, escreve o Luiz Fernando Malhoca, em seguida você já entra e vê uma infinidade de nomes, de personalidades, de pessoas que ajudaram a escrever a história do rádio no Brasil. Esse rádio que é centenário, que trouxe e traz sempre muitas emoções, muitas sensações boas, e com muita criatividade, com vozes bonitas, aquelas vozes marcantes, bem timbradas. E hoje nós vamos conversar com o dono de uma dessas vozes bem timbradas e marcantes. Eu vou convidar para vir para cá o nosso querido e consagrado Calixto Barbosa. Como está? Oi, Fernando. Tudo bem? Como é que vai? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente aqui. Estou muito bem, e você? Estou ótimo e estou feliz porque eu vou conhecer um pouco mais da sua vida profissional, coisas que a gente nem sempre sabe quando está do outro lado do veículo, ou seja, ouvindo o ar, né? Sabe o que você está colocando no ar, mas não sabe exatamente o que é que está por trás. E agora nós vamos saber um pouco dessa carreira brilhante e você vai ter total liberdade para contar do que aconteceu com o menino Calixto, onde nasceu. Vamos começar do começo para... Não é nem questão de bibliografia ou de biografia, não, é só para a gente ter a chance de saber como as coisas se desenvolveram e tudo mais. Tá bom. Quando e onde tudo começou? Tá bom. Eu nasci aqui em São Paulo, né? Na verdade, eu sempre vivi aqui em São Paulo, moro na zona leste de São Paulo, praticamente a vida toda. Depois, em certos momentos, eu saí daqui. E eu venho uma pessoa comum, na verdade, ao contrário de muitos amigos que eu conheço no rádio, que eu acho interessante, acho muito bonita a história. Eu não comecei com 14, 11 anos no rádio, 10 anos, eu não conhecia ninguém do meio, né? Eu tinha uma característica interessante de família. Meu pai, meu tio tinham uma voz grave. Então, nessa época, todos falavam que eu devia ser locutor, e ficou assim, praticamente a minha adolescência toda. E eu tinha até complexo da voz, porque era engraçado, eu era muito baixinho na época, e também muito magrinho, e parecia muito mais novo, com uns 14 anos, 15 anos, eu tinha cara de 11 anos, 12 anos, e eu falava muito baixo. E quanto mais baixo você fala, mais grave fala ainda. E aí, de repente, as pessoas ficavam admiradas com a voz, achavam interessante, achavam que era bonita, eu não achava, eu ficava muito intimidado. Primeiro dia de aula para mim, classe nova, era terrível, escola nova, então, eu ficava assim, desesperado para não poder falar. E aí, ficava incentivando, e foi passando. Eu fui trabalhando em coisas, trabalhei em bancos, trabalhei em escritórios, trabalhei em escritórios de engenharia, estava mais propenso a fazer advocacia, por exemplo, né, quando eu terminei o colégio. Mas aí, certo dia, com esses apoios aí para fazer rádio, eu falei, não sei, eu não sei, não conheço ninguém, não sei como fazer. Um professor de matemática, no final do colégio, falou que conhecia uma pessoa que conhecia um locutor. E esse locutor, hoje, ele era chamado Luiz Pinheiro na época, engraçado, né? Hoje todos conhecem ele como o Fernando Moreno. E esse rapaz realmente era aqui da Penha, o Fernando Moreno morava aqui na Penha, disse que conhecia, que era legal, eu conheci essa pessoa, ele gostou de mim também, falou, vou te apresentar esse rapaz aí. Por coincidência, houve nessa época, estava acontecendo uns eventos aqui em São Paulo, que era a Rua do Samba, Rua do Choro, Praça disso, Praça daquilo, que a prefeitura, na época do governo Mário Covas e com o João Dória, na verdade, era da Paulistur ainda, era o presidente da Paulistur, eles montavam, né, essas praças e colocavam espetáculos gratuitos assim para as pessoas poderem assistir. E, nossa, era lotado essa coisa. E num desses, aqui perto de casa, meu pai estava envolvido nessa brincadeira. Por N razões, meu pai e meu tio estavam envolvidos aí. E tinha um locutor que apresentava. E esse locutor não pôde ir ao Sabu, que trabalhava aqui em Guarulhos, na rádio, se não me engano, Boa Nova de Guarulhos. E tinha o prefeito ia aparecer, que era o Mário Covas,
ia ter também uma apresentação de concurso da Rainha da Primavera, na época, e aí o Sabu não pôde vir, e ficaram procurando uma pessoa, e tentaram meu pai, tentaram meu tio, porque eles tinham, como eu falei, uma voz grave, acharam que era interessante. Eles não quiseram, achavam que não tinham condições, e insistiram para que eu fizesse. Eu falei, não vou, porque eu nunca fiz nada disso, não tem nada disso. Nisso eu não tinha conhecido o Fernando Moreno ainda. Depois, exatamente umas 2 semanas, coincidentemente, eu acabei conhecendo. E eu acabei indo para apresentar esse evento, para ajudar meu pai. Eu pensei que ia ter medo, aquela coisa. Quando eu subi no palco, eu me senti muito bem, muito tranquilo. E ali eu fiquei praticamente quase uns 3 ou 4 meses apresentando. E aí eu peguei o gosto pelo microfone e pela minha voz. Eu comecei até a achar que era interessante, porque as pessoas gostavam. Conheci o Fernando Moreno, aí o Fernando Moreno, vou te mostrar como é a rádio e tal. Então, foi o primeiro contato que eu tive com rádio. No dia que eu vi, me apaixonei. Aí, automaticamente, eu já fui procurar um curso, foi o primeiro curso de locução aqui em São Paulo, que era na Anhembi Morumbi, né, na faculdade Anhembi Morumbi. Eu fiz esse curso, foi a 2ª turma, se não me engano, eu fiz com pessoas, o Wilson Nascimento, que hoje faz as chamadas da Warner, no caso, né, ele não usa mais o Nascimento, o Guilherme também, muita gente boa que passou nessa turma aí. E eu acabei fazendo o curso, a partir daí não parei mais e trabalhei em rádio desde 1985. Que idade você tinha nessa época em que você fez a apresentação aí para a prefeitura, mais ou menos? Eu tinha 20 anos, 21 anos, 22 anos, por aí. Era um Não lembro garotão. diretamente. Garotão. É até um bom começo, né? Porque na Mas sem escola, nenhum às vezes. contato com rádio. Né? Eu gostava muito de rádio, perdão, desculpa te interromper. Eu gostava muito de rádio, eu vivia com rádio para cima e para baixo, eu dava bailes, na época das bailes, né, da época das grandes casas de bailes que existiam em São Paulo, contramão, toco, essas coisas, eu adorava aquilo. Eu vivia ouvindo rádio, na época, até antes do FM mesmo, eu gostava muito de gravar, por exemplo, nas Cultura lançava lá, tinha um programa que eles lançavam à noite que você podia gravar música no cassete, eu gravava, então eu dormia com rádio. E na hora que apareceu a oportunidade, e aí eu me apaixonei, eu larguei tudo, eu larguei até a carreira que eu tinha no banco, eu falei, vou atrás disso, e foi aí que eu fui para o rádio. Quer dizer que os seus amigos tinham razão, a família também. Todo Sim. mundo achava que você tinha queda independente da altura, do peso e etc, etc. O negócio estava aqui no Gogó. Tá, e daí para frente? Pegou o gosto e foi até... Então, aí eu conheci o Fernando Moreno, né, que era Luiz Pinheiro na época, ele trabalhava na Metropolitana FM, eu achei aquilo lindo, maravilhoso. Aí todo mundo queria trabalhar na cidade na época, na Rádio Cidade, era incrível, né? A Rádio Cidade era, e a PAN também, era sensacional, e a Metropolitana também eu gostei bastante. Só que não dava para entrar na Metropolitana, eu não tinha nenhuma experiência, nada, né? Aí eu falei, não, eu tenho que fazer, fiz o curso, como eu disse, e claro, no curso básico do básico, tinha professores maravilhosos, mas não dava para você pegar e já falar, vou entrar numa rádio. Aí eu fiquei tentando, fui buscar alguma coisa, não achava. De repente, eu encontrei a Rádio Imprensa FM que locava horários. E nessa época, justamente meu pai se mexia com esse negócio da praça e tal, ele falou, você quer que eu tente conseguir para você algum patrocínio? Eu falei, se conseguir, legal, eu compro o horário e aí eu entro na rádio. Tinha um valor X, eu conversei com a Matilde na época, ela falou, olha, custa tanto. Eu falei, nossa senhora, como é que eu vou pagar isso por mês? Eu peguei o que eu tinha, o acerto do banco, aí eu falei, bom, eu vou fazer isso. Nessa mesma época, para aprender alguma coisa, eu fui trabalhar de graça numa rádio primeiro na ABC de Santo André, e depois eu fui fazer lá em Osasco, a rádio do Francisco Rossi, que eu não lembro o nome agora. Nessa rádio, a Difusora Oeste de Osasco. Só que eu pensei que ia ser locutor lá, que eu falei, não, vou chegar lá com essa voz aqui, hoje eu tô hiper rouco, tô resfriado, tô me curando disso. E aí, não me deram essa oportunidade, e eu fiquei trabalhando como operador de áudio. Foi muito bom, inclusive, porque depois eu fui fazer FM. Eu fiquei lá mais ou menos um mês também, fazendo o curso e tentando conhecer rádios. Quando eu terminei o curso, aí eu fui à Rádio Imprensa, meu pai me ajudou, uma parte do dinheiro eu tinha, consegui uns 2 ou 3 patrocínios com o pessoal da 25 de março, me lembro até hoje, e eu entrei na rádio. Paguei o primeiro mês, o segundo mês, coloquei um programa chamado Cartaz, a Vitrine, foi isso que eu criei na cabeça.
cartaz, a vitrine musical do seu rádio. Era à tarde, e foi legal. E eu não sabia, eu falei assim, eu comprei o horário, né? É por isso que eu estou fazendo. E foi o primeiro mês, segundo mês, no terceiro mês, os caras tiraram o patrocínio. Aí não tinha mais condições de pagar. E eu fiquei assim, nossa, fiquei chateado. Falei para Matilde, infelizmente não vai dar para entrar. Só que eu não sabia que tinha uma coincidência nessa brincadeira. Quando eu fui conversar com ela a primeira vez, ela ficou meio impressionada com a minha voz. E ela falou assim, e ela conhecia uma pessoa ela achava que o meu timbre era parecido com a dessa pessoa, que também passou pela Imprensa FM, foi na primeira rádio dele também, que é o Edinho Moreno. Aí falou, olha, você não tem mais como fazer, vamos fazer o seguinte, quer ficar na rádio? Eu te contrato. Eu falei, que maravilha. Aí eu acabei entrando na Rádio Imprensa, e aí onde tudo começou foi em 1985, eu entrei na Rádio Imprensa, e comecei a trabalhava com o Cacá Siqueira, né, com o Lu Rivellini, o Edinho tinha saído, aí eu conheci o Edinho, fiquei muito amigo do Edinho, e até hoje a gente é amigo, faz tempo que a gente não se vê, mas a gente é bastante amigo, e aí acabei entrando na Rádio Imprensa. Daí eu comecei a trilhar um caminho, a partir daí praticamente quase todo ano eu mudava de rádio, eu não sei por que naquela época era complicado. Você estava fazendo uma rádio, estava indo bem, daqui a pouco um coordenador te chamava, ou então você se cansava um pouco, ou mudava a programação. Houve uma época que, na década de 80, era muito volátil, né? O rádio, as equipes mudavam muito, mudava o coordenador, acabava mudando a equipe. Aí, de repente, a gente mudava de rádio, ou então mesmo a gente era convidado por uma outra rádio, por uma outra pessoa que a gente queria trabalhar com ela, e de repente não estava mais interessante aquele ambiente, a gente ia voltar para a rádio, acabava voltando para aquela rádio de novo, era complicado. 80 foi incrível, né? Foi incrível para o rádio. Você falou muito em rádio imprensa. A rádio imprensa, se eu não me engano, ainda é coordenada pela dona Matilde, em São Paulo. Isso, e fica ali na Praça Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, em frente à antiga Sears Roebuck. Isso mesmo. Virou ali o Shopping Paulista, Pátio Paulista. Em cima da Rádio 89. É isso que eu ia falar. Embaixo. Já era 89 ou ainda quando você entrou, ela ainda era pool? Ela começou como pool, né? Aí depois passou para 89. 84 e 85 até 2 de dezembro, até o final de novembro, digamos assim, ela foi pool FM. E aí, em 2 de dezembro de 85, ela se transformou em Rádio 89 FM, a Rádio Rock. É verdade. Ficaram próximas ali um do outro. Você nunca foi lá tentar trabalhar? Novamente? Oi? Na imprensa? Ou na 89? Você disse na 89? Saída, subir um andar ou descer um andar? Não, nunca fui. É engraçado, porque nós conhecemos nessa época, nós trabalhávamos com disco, né, que era muito legal. Então a gente conhecia os divulgadores, eles visitavam, eram os nossos coordenadores, você foi coordenador de várias rádios, você sabe disso, e também visitavam os locutores, deixavam coisas. E eu tenho um grande amigo que trabalhou lá, que cuidou daquela rádio, que foi o Tatola, eu não sei se você lembra dele, o grande Tatola. Tatola eu conheci como divulgador. Depois que ele se transformou em artista. É verdade. Então, eu conheci ele como divulgador também. Então, na época, a gente ficou. E eu fui visitar a rádio depois, quando ele já estava deixando de ser divulgador, né? Aí eu passei pela rádio, mas eu nunca tinha entrado em Incrível. Eu não fui procurar. Porque logo depois da Antena 1, da Rádio Imprensa, eu fiquei 3 ou 4 meses, me convidaram para a Antena 1. Ali, mas ainda na Consolação. E eu peguei e falei, eu falei com a Matilde falou, tudo bem, se você achar que é melhor para você e tal, porque eu não estava registrado mesmo na imprensa, né? Ela me contratou, mas eu fiquei sem registro. Aí na Antena 1 era uma coisa que a gente queria muito, era ser registrado, ter lá na carteira que você trabalhava em rádio, e eu fui para a Antena 1. E 85 também. Porque vamos saber dessa história agora com detalhes. Tá certo. Então, aí da imprensa eu fui para a Antena 1. É engraçado que a Antena 1 é uma rádio que eu gosto muito da Antena 1 por vários aspectos, né? Eu entrei naquela época em que a rádio Antena 1 era muito pop, muito legal. Mas eu passei pelas outras fases da Antena 1 também. A rádio Antena 1 eu passei por ela 4 vezes. Inclusive foi engraçado que eu entrei em 85 lá,
Saí no começo de 86, aí passou um tempo, eu acabei indo, me pediram para ir para Jales, para fazer antenão de Jales, porque estavam precisando lá, que estavam montando a equipe, e eu fui, e de repente voltei e falei, não vou fazer mais a rádio. Aí houve uma loucura lá com relação à demissão, e eu não sabia se tinha sido demitido ou não. Aí eu acabei ficando em casa. Depois me ligaram, falaram, onde você está? Eu falei, não, falaram que me falaram na padaria, né, que eu tinha acabado comigo, ia ter uma reunião, e eu não subi mais para a rádio. Falei, falaram, me avisaram na padaria, a secretária tinha dito isso. Eu peguei e fui para casa, né? Aí eu, na boa, passou uns 3 dias, 4 dias, você tá louco, não sei o que tal, vem pra rádio. Eu fui pra rádio, aí no final eu acabei saindo mesmo, passou uns 3 ou 4 meses, me chamaram novamente, e eu fui pra Antena 1 de novo. E fiquei lá... Já tinha fake news nessa época. Tinha. As fake news sempre existiram, só não tinham esse nome, né? É engraçado, porque quando eu volto, aí nesse meio tempo que eu saí dela, eu acabei sendo demitido na padaria pela secretária, que ela nega até hoje. Eu nunca mais vi essa menina, não preciso nem dizer o nome dela. Ela trabalhou como divulgadora depois, e ela fala que não. Passa um tempo, eu saí mesmo da antena, aí eu fiquei, eu fui para a Band. Aí eu fui trabalhar com o Lisandro Antônio. Aí o Lisandro ficou lá, por coincidência também, estava quase no final da era dele ali na Band. Eu fiquei acho que 3 ou 4 meses. Aí entrou o Joca entrou, veio com a equipe dele. Aí toda a equipe que estava na Bandeirantes saiu o Lisandro, saiu todo mundo. Me chamaram de novo para a Antena, que foi o Paulinho Leite que me chamou. E eu fui para a Antena 1 trabalhar com ele. E aí eu fiquei um tempão lá com o Paulinho, trabalhando com ele na Antena 1. Aí já a Antena 1 começou a mudar um pouquinho, inclusive, de característica, né? Ela era muito pop, depois ela ficou um pouquinho mais eclética. Antes do Paulinho, quem era o coordenador da Antena 1, Calixto? O SCAF. Quando eu entrei, era o SCAF. Eu tenho uma história interessante. Eu tenho uma história interessante dessa época. Eu acho que não sei se foi recorde, não, mas eu fiquei 22 horas no ar da Antena 1 nessa época. Nossa, como assim? Eu aconteceu o seguinte, eu entrei no domingo, eu era titular, né? E tinha os folguistas, eu entrei no domingo por volta do meio-dia, entrei meio-dia e vou lá fazer meu horário. E aí, locutor atrás do locutor começou a ter problema. Um teve problema em casa com a mãe, o outro teve dor de barriga, o outro não sei o quê, e foi indo. Passou madrugada, e eu tô lá, e eu não liguei pro SCAF, fiquei na minha, fiquei tranquilo. E fui segurando. E a Antena 1, naquela época, era complicado. O estúdio da Antena 1 ali na Consolação era triste, né? Já estava assim, nossa, era muito fechado. Você tinha ali um espacinho lá no fundo, ali próximo ao banheiro, era complicado, não tinha luz, não tinha nada. E eu trabalhando, e você tem disco, já sabe como é que é, né? Cartucho, aquela coisa toda, aquela correria. E você praticamente não pode sair dali. E virando, quando chega por volta das 6 horas da manhã, eu falei, agora eu vou sair que vai chegar o titular, que era o Celso Giunti, vai chegar de manhã. O Celso Giunti tinha ido para uma viagem, teve um problema, também não conseguiu chegar. Aí era às 10 horas da manhã da segunda-feira, aí o outro locutor que ia chegar, né, também teve problema, não podia chegar, quer dizer, eu ia virar ainda, ia já virar 24 horas, ia entrar no meio-dia no outro dia. Aí o SCAF apareceu lá e falou, o que está acontecendo? O que você está fazendo aqui de manhã? Eu falei, não, estou fazendo porque eu entrei ontem meio-dia, ele me deu uma chamada que você não tem noção, né? Como é que você pode? Por que você não ligou? Não sei o quê. Eu falei, e o pior é que ninguém mais tomou chamada, só eu tomei, porque eu fiquei, porque eu devia ter acionado ele para poder fazer. Eu falei, muito engraçado, né? Mas tem horas que a gente paga por não ter, mas tem hora que paga para ter, né? É incrível. É verdade. Será que a secretária não estava por perto, cabeças dos outros locutores, só para sacanear você? Eu não sei, não. Mas é engraçado que foi a primeira vez que eu fui, né? E foi logo depois disso, acho que passou 1 mês ou 2 meses. Eu me lembro que até o Tony Astacia trabalhava nessa época comigo, o Batalha já trabalhava lá também. E aconteceu isso de me mandar embora. Eu estava na padaria tomando lanche, ela chegou e falou para mim, olha, vai ter uma reunião lá, você não precisa subir.
porque você falaram que você tá cortado da rádio, da equipe, nós vamos chamar outra pessoa, tá bom, beleza, né? Falei, não, aí você precisa pegar alguma coisa na rádio? Falei, não preciso não. Falei, então tudo bem, então depois você passa no RH, vou te chamar para ir para lá, tá? Eu peguei e fiquei. Aí o RH entrou em contato comigo, falou, onde você está? Onde você foi? Não era 1º de abril, né? Você E o chegou a Scaff já tinha procurar para saído. ver. Então, eu não procurei, não era não. O engraçado é que depois ela se negou, né? Quando eu fui para a rádio, quando eu fui lá no escritório, fui lá ali embaixo, ali na Avenida Europa, para conversar, porque eu fui conversar com o meu coordenador, né? Aí eu falei, não, cara, não existe isso. Vou chamar ela aqui. Aí chamou. Falou, não, eu não falei nada, eu nem vi ele. Falei, como não, cara? Você falou comigo lá na padaria. Eu falei, tá doida? Eu não tinha sido aquele dia que eu tinha virado, sabe? Se fosse aquele dia que eu tinha virado 22 horas, tudo bem, né? Mas foi naquele dia. Foi uma das loucuras que eu passei em rádio. Eu passei cada uma aqui. Depois da puxada de orelha do Scaff, como é que você continuou ali naquele ambiente tão agradável que tinha 4 que... Aliás, as pessoas quando têm dor de barriga, sempre sábado, domingo, feriado prolongado. É curioso isso, né? É incrível. Tem esse... É incrível. Eu nunca faltei um dia em rádio na minha vida, né? Nos 35 anos, eu nunca faltei. Inclusive, eu fui uma vez, isso foi mais para frente, no SBT já, eu estava trabalhando na produção do Ratinho, eu era o locutor depois a gente vai chegar lá, né? Quando eu entrei no SBT, eu trabalhava na produção dele, eu fazia os DNAs, gravava aqueles DNAs e tal, e eu estava rouco, mais ou menos como hoje, estava ruim, ele não estava gostando da voz, e eu continuei trabalhando, e ele me expulsou de lá, ele falou, não, eu não vou pegar atestado, ele falou, não, você vai, eu peguei o atestado, aí ele falou, não, você vai ficar até tal dia, enquanto ele ligava para mim, como está a voz? Eu falei, não, tá assim, ele não vem, não adiantou, ele falou, não interessa, eu cubro, você não vem. Mas eu nunca... Pode piorar, né? Ar-condicionado, mais uma série de... Mas esse negócio de dobrar, eu dobrei muitas vezes, muita gente faltou comigo. Nossa, eu tinha locutor que era brabo. Eu tinha um problema, porque eu morava muito longe, Zona Leste, a maior parte das rádios são na Paulista, ou então, como a Transamérica, que era na Lapa, e aí vai, né? Então, chega em cima do horário. Isso acontecia muito comigo, assim, eu ficava desesperado, parecia que eu tinha um problema. Eu podia sair o mais cedo possível, e eu chegava ali perto do horário, eu ficava desesperado para chegar. Mas faltar, nunca faltei, não. Mas muita gente já me deixou dobrando, várias e várias. Todas as rádios eu tive esse problema. É incrível. Às vezes, a gente não consegue a mesma hegemonia, a mesma linearidade de responsabilidade. O pior é que tem cara que só trabalha no fim de semana, e nesse fim de semana, que é o dia dele ganhar o dinheirinho dele, ele ainda consegue... Justamente, eu tive mais problema com folguista do que com o titular. É incrível. E foi até, tanto é que uma vez, com o Paulinho Leite mesmo, a gente trabalhava na Record. Porque o que acontece? Eu vou para a Antena 1, depois da Antena 1 eu fico lá até mais ou menos 1987. De lá eu vou trabalhar na Morada do Sol, porque o Guilherme Montoro estava montando a rádio lá, pediu para ir para lá. Na época eu trabalhei com o Beto Medeiros e tal. E com o Nelson Beccari, saudoso Nelson Beccari. Nossa, como eu gostava daquele rapaz. E aí eu fiquei lá trabalhando um tempo. E aí conheci Silas de Oliveira também, gente boa, muita gente boa, tá lá em Santos, né? Tá na Baixada Santista. E acabei depois voltando para São Paulo e entro na Transamérica. Só que na Transamérica eu estava na Antena 1 também. Eu voltei de novo para a Antena 1 pela terceira vez, com o Paulinho Leite. E estava lá com ele. E nessa brincadeira, por uma razão qualquer, o Paulinho estava, não sei se a gente vai ficar, não sei o que e tal, e eu fui para a Transamérica, me chamou para ir. E eu falei, eu não posso trabalhar em 2 rádios ao mesmo tempo. E acho que foi também um outro assunto assim, interessante. Eu me lembro que foi em fevereiro, eu entrei por volta do dia 10 de fevereiro de 88, eu estava saindo da Antena 1 e eu tinha entrado no dia 8, na minha carteira profissional, estava no dia 8 de fevereiro de 88, eu entrei na Transamérica. Por quê? Porque o Paulinho falou para mim assim, o Paulinho gostava muito de mim, eu gosto muito do Paulinho, ele falou, Caco, o rapaz que está lá, eu não sei se ele vai continuar, e não continuou mesmo, ele era assim meio maluco, eu não lembro o nome dele, ele era do Sul, e estava todo mundo falando dele, estava mudando a equipe, estava saindo o Delphis, ainda estava lá, o Daphne estava na Transamérica, o Binho Pali também,
E aí me chamaram. E eu fiquei, vai, não vai, vai, não vai. E o Álvaro Gimenez também estava lá. E aí tinha aquelas festas, não sei se você lembra, claro, deve lembrar, daquelas festas que as gravadoras faziam, e para os locutores, os radialistas, e eu me lembro que eu até fui numa festa, e nessa festa teve uma loucura lá. O Álvaro Gimenez estava apresentando para me sacanear, ele sabia que eu estava na Antena 1, o Paulinho Leite falou, eu vou segurar você mais umas 2 semanas, mais ou menos, aí você vê se vai ficar. E eu fiquei em 2 prefixos ao mesmo tempo, só que horários diferentes. Assim, uma semana mais ou menos. E aí o Álvaro Gimenez toca o prefixo, cada rádio tocava o prefixo e chamava o locutor para apresentar. E ele me chama, estava lá o meu coordenador da Transamérica, estava o Paulinho Leite também ali, das 2 rádios, e o Álvaro Gimenez, para me sacanear, fala assim, vem cá, vou chamar agora, vamos chamar o prefixo da Antena 1, em vez de chamar outro locutor, me chama. E eu vou lá, apresento o prefixo da Antena 1. Daqui a pouco ele passa, agora é da Transamérica, me chama de novo, falou eu para apresentar. Aí a safadeza da botinha, né? Não dá. Mas aí na sequência, naquela semana mesmo, passou 3 dias, eu acabei saindo da rádio, da Antena 1, e fui para a Transamérica, lá fiquei fazendo um programa chamado Love Touch, que foi muito bem, graças a Deus. Um programa que eu cheguei primeiro ao lado, a gente chegou lá, era 17º lugar a rádio, a Transamérica, foi naquela época que começou a colocar o sinal da Transamérica de hora certa, e entrou o Coquinho, né? Eu não lembro, esqueci o nome dele agora, o Ricardo Henrique, na verdade. Ele entra na rádio, aí ele reformula tudo, eu fiquei trabalhando junto com o Carlos Roberto, o Carlos Roberto faz as chamadas do SBT, e a gente monta um programa chamado Love Touch. E esse programa começa a funcionar direito, a rádio começou a subir, e o meu programa, com 3 meses, já estava em primeiro lugar de audiência. Na época, a gente brigando com Love Songs, né, com o São Paulo by Night, com o César Rosa, tinha lá também tinha o Sérgio Boca, né, na Globo, e o programa foi subindo, e aí chegou em primeiro lugar, caía um pouco, subia, caía, subia, e eu fiquei muito contente. Por incrível que pareça, também não fiquei muito tempo na Transamérica. No mesmo ano, eu acabei saindo no final do ano lá, porque eu estava muito legal, aí o Sacomani me chamou para a PAN, na época o César Rosa tinha acabado de sair da PAN naquela semana, e ele falou se eu queria trabalhar lá, e eu estava, que ele pedia para o meu salário quando entrou lá, eu fui acertado com outro coordenador, não com o Ricardo Henrique, e eu queria um aumento, na época, achava que era legal, porque os outros locutores do dia tinham recebido aumento, e estava muito bem o Marcelo, todo mundo estava indo muito bem, e eu também estava achando que merecia. E aí, na verdade, o Ricardo falou, não, eu avisei para ele que a PAN tinha me chamado, fui conversar com o Sacomani e com o Tutinha. Na verdade, acabei não acertando, não achei interessante também a proposta financeira, e o Ricardo Henrique falou, não, pode ficar aqui que a gente vai dar uma cacifada, né? Vai melhorar esse dinheiro para você aí. Até porque eu gastava muito em condução, em carro, aquela coisa toda, e o meu salário era muito defasado com os dos outros locutores. Aí ele falou que, não, tudo bem, vai resolver isso aí. É aquela época que tinha ainda o governo Sarney, que era complicado, né? Que tinha aquele gatilho que era aumentava todo dia, aumentava, a inflação era 83% no Brasil, era triste a coisa, dinheiro, você ficar com dinheiro fixo ali, não aumentava. Aí o Paulinho Leite foi para a Record FM, isso no ano de 1988 para 89, e ele me chamou para ir trabalhar com ele mais uma vez. Na hora que ele falou, eu falei, beleza, normal. Então eu estava lá com o primeiro lugar de audiência, acabei indo para uma rádio que não aparecia nem traço. O Paulinho estava começando o trabalho lá, e eu falei, não, vamos lá, Paulinho, com você eu vou, e fui com o Paulinho Leite para trabalhar na Record, para fazer a versão brasileira, a versão em português, né, do São Paulo by Night, que era o São Paulo à Noite, que tinha na Record FM, lá na Avenida Miruna, e fui para lá. A gente percebe algumas coisas nessa conversa. Se as pessoas te chamavam, é porque gostavam do seu trabalho, é porque você era correto, independente de ser um bom profissional, mas você estava concorrendo com outros locutores que também tinham boa voz. Mas aí, quando você nivela pela voz, ok, esses todos estão aprovados, aí a gente vai ver, né, quem é que é sério, quem é que é respeitador, cumpridor dos deveres, e aí vem a grande diferença na escolha. E você, pelo visto, foi muito respeitado, porque sempre foi chamado para ir para as emissoras, e nesta época
eu já estava. Você falou do overnight, na verdade, você falou só da inflação. Sim, eu fui no overnight muitas vezes. Toda noite, né, o pessoal do supermercado fazia a remarcação de preços na base de 80% ou 90%. De uma noite para outra, só remarcação. Quem colocava um dinheirinho no banco via a sua maravilha virar em 80%, no dia seguinte ela já voltava para nada, porque já subia outro tanto. Então foi uma época muito triste. Logo depois eu já me cansei, né, e resolvi dar um bye-bye Brasil e fazer alguma coisa fora para aprender mais, mas também porque a paciência já estava esgotando. Mas vamos voltar para a história do Calixto. Para onde você foi depois disso? Então, quando eu fui para o Paulinho Leite, foi interessante, porque lá para a Record, outras coisas que só acontecem comigo, né? O Paulinho Leite me ofereceu, acho que 3 ou 4 vezes mais do que na Transamérica. Eu fiquei, nossa, agora eu tô bem pra caramba, tal. E tinha o tal do overnight. Parece. Só que triste, né? E aí, aquilo, eu falei, nossa, agora ela melhorou. Só que eu não me atentei para uma coisa, que a direção, na época, era o Mário Cato, que cuidava da FM Record. Então, e ele não colocou o gatilho para mim. O que aconteceu? No segundo mês, aquele dinheiro de 4 vezes que eu ganhava, não valia mais nada. Eu estava ganhando menos que ganhava na Transamérica. Aí eu fui falar com ele, falei, não, mas você entrou ganhando bem aqui, não sei o que. Eu falei, mas cara, não há um gatilho. Tal. Eu falei, mas aí eu não posso resolver. Fui no momento que você assinou o contrato, não sei o que e tal. Acabei dançando. Aí, mas eu continuei um bom tempo lá ainda, de quase 1 ano. De lá, eu acabei... eu fui para a Metropolitana FM. Aí sim que eu fui trabalhar na Metropolitana, que foi a primeira rádio o primeiro estúdio que eu entrei. Aí já era bem diferente a rádio, e foi muito legal, porque como eu tinha feito o Love Touch e tinha dado certo. Antes, engraçado, eu tinha feito na Bandeirantes, do Lisandro Antônio, eu fiz Bandline, não lembro agora o nome, é um programa romântico também. E eu acabei gostando, e acabei ficando nesse nicho de programa romântico. A partir daí, da Transamérica, foi assim. Você fica carimbado como a pessoa que é legal para fazer esse tipo de programa, né? Aí, de repente, mesmo que você possa e goste de fazer uma série de outros, fica mais ou menos um standard na sua vida, na sua carreira, como esse é o caso. Do mesmo jeito que todo mundo se lembra, você já citou, o Sérgio Boca e os ritmos de sucesso da noite. O César ainda fez horários maiores na PAN, horários diferentes e tal, mas o São Paulo by Night do César era sensacional. Eu ouvia aquilo, eu ficava... É engraçado, o César, eu conheço ele no ar. A gente se conhece no Face, mas a gente se conhece pessoalmente. Eu nunca conversei com o César. E quem me indicou para o lugar dele, na verdade, estava na Transamérica, foi o Beto Rivera, que também eu não conheço. Eu tenho a maior vontade de conhecer o Beto Rivera. Incrível, né? Eu nunca falei com ele, na verdade. E foi muito legal, porque eu achava o César excepcional. Eu ouvia, parecia que ele estava conversando com você, ele era bem diferente. Aliás, e todos os locutores têm identidade naquela época. Tinha uma identidade própria, cada um. Era uma grife, né? Você tinha o Tavinho Sesc, você tinha o Rony Magrini, você tinha... Todo mundo tinha. Se você ouve o Edinho, você sabe que é o Edinho. Se você... Não tem jeito. Todo mundo assim, Irineu Toledo, né? Toda essa galera, você ouvia no rádio, você falou, Irineu, você sabia, Antônio Viviane, nossa senhora. Então, são caras excepcionais, assim, vozes maravilhosas. E não era só a voz. Todo mundo, eles não se preocupavam em fazer a coisa igual ao outro. Eu também não tentava. Até hoje, por exemplo, eu nunca fiquei modulando voz. Aí, quando chegou uma época, principalmente foi a Transamérica que fez, engraçado, foi nessa época da Transamérica, em 89, que começou a ficar meio pasteurizado o dia e até a noite também. Os locutores acabaram fazendo, era uma coisa meio gritada, meio rápida demais, não sei o que tal, ficou assim. O Surita não, o Surita continuou sendo ele, mas a maior parte começou a tentar fazer mais ou menos como o Marcelo fazia, até hoje, de uma certa maneira. Eu estava ouvindo hoje de manhã, andando no carro e tal, e eu estava ouvindo isso. Eu falei, cara, aquela referência ainda de 89, eu sinto aquela referência.
das pessoas tentando fazer aquele jeito, aquela coisa gritada, parece que você ouve as pessoas fazendo a mesma coisa, sabe? É estranho, né? E nessa época maravilhosa do rádio, nessa década de 80, principalmente, e na década de 90, existia a marca registrada no locutor. Ele conversava com o ouvinte, né? Não era uma coisa tão assim, oi, aqui é o João, e aí Maria, pai, que você quer música, não sei o quê, aquela coisa de sempre, todo igual, não entendo isso. Mas se acham que dá certo, vai fazer o quê, né? E aí eu acabei pegando esse nicho do programa romântico, a partir daí, e fui na Metropolitana fazer era Old Times, na Metropolitana. Fiquei fazendo, aí depois eu saí de lá da Metropolitana, aí eu fui trabalhar numa rádio, aí eu voltei para a Antena 1 de novo. Eu acho que fui 5 vezes na Antena 1. Só que eu fui trabalhar com o Caio Gadia. A gente entrou lá foi exatamente a transição do como que chama? Do Estúdio da Consolação para o outro estúdio na Paulista. Teve um estúdio na Paulista que foi muito bem montado, eu não sei porque aquele estúdio não continuou, da Antena 1, antes de ir lá para o Jockey Club, e tinha um estúdio muito legal. E nessa época eu conheci um cara sensacional, meu amigo até hoje, né? E foi tipo uma semana, a gente ficou lá um tempo, só que eu estava... tinha acabado de entrar na Rádio Excelsior, com o Binho Pali. O Binho Pali era coordenador, né? O Jaime Azulay era o diretor artístico da rádio, e eu entrei lá para fazer as tardes na Rádio Excelsior. E quem fazia era o Preguinho, o Luiz Carlos Araújo, e outros, o Teu Honoré, né, que entrou lá, tinha outros locutores também, mas todo mundo ainda era uma rádio que tocava música e pouca notícia, mas já se vislumbrava aquele negócio da CBN, já estava se preparando isso. E o Binho dava uma cara maravilhosa para a Rádio Excelsior, até tentando deixar, não sendo mais a máquina do som, mas de uma certa maneira tinha aquela pegada da máquina do som. Eu adorava aquela rádio. Aí eu fiquei fazendo lá, comecei a trabalhar também como coordenador de uma MPT, rádio a cabo, era um negócio maluco, que era uma rádio por telefone, que seria o streamer hoje, e na verdade era muito interessante. Ali, ali próximo da Jovem Pan ficava a sede dessa empresa, e eu entrei também na Excelsior, como eu disse. E também fiquei na Antena 1, com o Gadia, mas eu fiquei pouco tempo lá com o Caion, adorei trabalhar com ele, e foi nessa época que eu conheci o Roberto Nonato também. Eu entro na Excelsior, estou fazendo a Excelsior, aí vai se mudar para a Rádio CBN. E aí eu larguei a Rádio Antena 1, porque lá dentro me chamaram para fazer a Globo FM, que ia mudar para a Rádio X também. Eu acabei fazendo um monte de rádio ao mesmo tempo, fiquei até doente por causa disso aí. E chegou até o ponto de uma vez, o Paladino me coloca... O Paladino era o coordenador da Rádio X, na verdade. O Binho Pali que era o meu chefe mais antigo, da CBN, ele me coloca à tarde para fazer na CBN, que era endereço Excelsior, mas eu tinha um operador de áudio, e você passava pelo corredor, caía, tinha a Rádio Globo FM, que tinha virado Rádio X. E o Paladino me coloca no mesmo horário, eu fiz as duas rádios ao mesmo tempo, só eu mesmo para fazer um negócio desse. Fiquei 6 horas num domingo fazendo as duas rádios ao mesmo tempo. Foi maluco isso aí. Eu falava... Se eu não me engano, na passagem, quando tinha um prédio e outro, quando você tinha a passagem de um corredor para outro, tinha um estúdio de gravação da máquina do som, da Rádio Excelsior 780. Sim, isso. Ali virou a Globo FM, e eu até tive um contato com o Zé Roberto Marinho, quando eu perguntei a ele. Ele queria que eu fosse dirigir a rádio e implantar um projeto que ele tinha sonhado e tal. Aí eu só fiz uma pergunta, falei, eu não vou nem discutir o seu projeto, porque antes eu preciso saber de algumas coisas. É estúdio novo, é equipamento novo, é transmissor. Não, já gastei muito dinheiro. Vai ser exatamente no estúdio que a Excelsior liberou para ser a rádio FM. Depois, quando começar a faturar e tal, eu falei, tá bom, obrigado. Não dá. Eu já sofri tanto ali para gravar. Cartucho colando, parando fora do ponto. Sim, cartucho travando. Eu falei, não dá. Eu vou sofrer mais do que eu já sofri quando eu saí de lá. Aí desisti. Aí aquilo foi até a história que a gente já sabe, né? E um dia ele mesmo, cansado de
gastar dinheiro, ele falou, olha, quer saber? Liga o AM no FM, seja o que Deus quiser. E aí, fez-se a luz, não é? É verdade. E aí veio a CBN, que a gente conhece hoje, não a AM, mas a FM, que era fantástica e ainda é. Bom, prossiga. O entrevistado Então, sou eu. claro, não, sem problema. E continuou assim. Quando eu trabalhei lá, era assim, com exceção não, da CBN, a Rádio Celso, eles tinham feito, investiram legal no estúdio, ficou um estúdio bacana mesmo, né, quando eu trabalhei lá. Só que entrou a CBN, e os primeiros a falarem na CBN fui eu e o Preguinho, né, na verdade. O Luiz Carlos Araújo entrou na parte da manhã, eu entrei na parte da tarde, eu fazia a tarde, e eu fiquei como âncora lá. Não era jornalista nem nada, ficou. Aí a equipe, o Celso, que cuidava, né, o Celso de Freitas, que era o coordenador de jornalismo, seguiu, foi colocando o pessoal do jornalismo para trabalhar com a gente também, e a gente ficou tocando. Nisso, aí o Pali também estava precisando de mais um locutor, aí eu dei uma dica, e também já estava, falou que estava, ele disse para mim que também estava antenado nele. Eu tinha conhecido ele há uma semana, tinha outros locutores que eu podia ter indicado, né, por ter feito, que eu já conhecia há muito mais tempo, mas eu gostei dele, achei interessante. Falei do Roberto Nonato. O Roberto Nonato foi para lá também. E a gente inaugurou a CBN. Eu fiquei praticamente 2 anos e meio como âncora, eu fiz Guerra do Golfo lá, fiz a queda do Collor, né, entrevistei o Pedro Collor. Nossa, eu fiz uma entrevista com o Pedro Collor quase de, acho que 2, 3 horas. Começou no Rio de Janeiro, depois passaram para mim em São Paulo, fiquei entrevistando ele. Teve várias passagens muito interessantes. Fazendo Guerra do Golfo, a gente olhava a televisão e ficava narrando a guerra, né? Falando o que estava acontecendo, não estava acontecendo, era uma coisa maluca, não tinha. Era tudo ainda datilografado, não tinha esse negócio de internet, por incrível que pareça, gente. Olha só. É incrível, né? Como o rádio, a gente não tem, mesmo a televisão, mas o rádio é uma coisa maluca. As pessoas falam, nossa, o rádio é legal hoje, mas pensa bem, a gente fazia rádio daquele jeito, pegando coisa, vendo, datilografando, fazendo rádio escuta. É louco a coisa, né? E funcionava. Moçada que está nos vendo e ouvindo em podcast não vai conseguir entender, até porque podcast já é um extrato, né, do Sim. rádio, já é alguma coisa diferenciada. Você recorta o rádio, a programação do rádio, e cada programa, cada projetinho você tira e coloca na tela. Imagine fazer um rádio sem Google, sem internet, sem WhatsApp, sem absolutamente nada. E tudo atualizado. E quando muito, tínhamos um orelhão para fazer a comunicação do repórter ou de alguma informação externa, e o orelhão era alimentado por fichas. Não é? Como é que a pessoa vai entender quem nasceu nesse mundo, quem já nasceu no século XXI ou no final do século XX, não vai conseguir entender o que nós estamos falando. Mas isso é bom. A gente vai contando essas histórias para as pessoas saberem como é que era o picape, como é que era o LP, o compacto, o cartucho, e daí para frente. Mas prossiga, por favor. A interrupção foi só para acrescentar. Não, é verdade. Você está falando uma coisa muito importante, porque as pessoas pensam agora, você tem um celular, você fala com uma pessoa, ninguém usa nem mais linha fixa em casa, praticamente. E naquela época, o telefone era caro para dedéu, ninguém praticamente, só tinha quem tinha dinheiro mesmo para ter. Na periferia, então esquece, aqui não tinha, custava equivalente a 30 mil reais uma linha telefônica naquela época. E você tinha um orelhão que tinha fila. Isso era pior, o orelhão tinha fila. Você tinha que ficar esperando a pessoa, dependendo do que a pessoa estivesse falando, a quantidade de ficha que tivesse, você dançava. Gente, as pessoas fechavam, vendedor fechava, tinha vendedor que alugava o orelhão para fazer venda, e você tinha repórter que ia falar no orelhão, precisava, corria na outra esquina, tentava em outro lugar para tentar falar. E não interessa se tivesse barulho, se tivesse buzina, se tivesse o que tivesse, ele estava lá falando ali, né? Olha, tá acontecendo tal coisas assim que eu vou te contar, é uma coisa de maluco. Inclusive, teve uma vez, só para... Oi, eu quero que você continue, por favor. Então, tá interessante, teve um caso interessante de jornalismo, teve um repórter nosso que entra, uma vez eu estava no ar à tarde, e ele fala assim, eu falei, e aí, Heraldo, onde você está? Eu estou aqui, passei pelo orelhão, passei pelo minhocão, e os trânsitos estão parados. Eu falei, tá, então parado, então o que houve alguma coisa? Não, uma vaca, tem uma vaca no coisa, só que ele tinha passado. E ele não, cai a ficha. E aí eu fiquei, gente, uma vaca, eu fiquei imaginando, comecei a dar risada, né? Como uma vaca vai estar no meio do minhocão? Só coisa de maluco.
E não dava, não tinha o que fazer. Ele não tinha como, não tinha um celular, ele não podia nem filmar aquilo, mostrar, nada. A informação. Aí caiu as fichas, não tinha mais, ele teve que ir lá para a emissora, já tinha passado o assunto, a gente não tocou mais no assunto, porque o negócio ficava engraçado. E aí fiquei lá na CBN, aí o Nonato foi para lá também, né? Aí o Nonato fez jornalismo, eu, na época, estava casado com uma jornalista, e eu achei que era muito problemática a vida de jornalista, elas achavam que só tinha problema. Acabei não fazendo jornalismo na época, hoje eu sou jornalista formado, mas na época não fiz. O Nonato fez, foi indo, aí ficou cada vez mais jornalística a rádio, quer dizer, era já praticamente jornalista entrando em todos os horários. Aí eu estava fazendo também a Rádio X, aí eu quis sair da Rádio X, porque eu já estava adoentado, realmente não estava muito bem. Aí eu pedi, sem avisar para o Binho Pali, e eu não era registrado lá na Rádio Globo, né, na FM. Aí eu falei e ainda a gente fazia Globo no ar de vez em quando, para o pessoal da Globo, da AM. Aí eu peguei e pedi para o Paladino, falei, eu vou embora, não posso mais fazer, vou ficar só na CBN. Aí eu avisei para o Pali, quando eu avisei para o Pali, eu falei, Caco, a gente estava te segurando porque você não é jornalista, e o Nonato já estava fazendo, né? Ele falou assim, só que aí não tem como, negão, eu vou ter que dispensar você, porque tá todo mundo aqui batendo, porque naquela época tinha esse negócio, não fez faculdade, você não é jornalista, né? Nessa época aí, eu tô falando nessa época que eu fiz a CBN. Aí eu falei, tudo bem, beleza. Aí eu estava adoentado mesmo, aí saí de lá, da CBN. Eu gostava muito de lá, eu gostava realmente bastante da Globo. Aí acabei saindo de lá e fui para... passou um tempo, eu acabei fazendo outras rádios, né? Eu acabei prestando a Cultura, a AM, eu comecei a fazer tipo freela, mas aí nessa época eu comecei a fazer evento, eu estava começando a fazer eventos. Aliás, eu apresento evento há muito tempo. Eu apresento evento, por exemplo, a São Silvestre, eu apresento há quase o tempo que eu tenho de rádio. Eu tenho 35 de rádio, a São Silvestre apresenta há 33 anos a largada da São Silvestre. Né? Só não apresentei agora por causa da pandemia, esses últimos anos. E Maratona de São Paulo, eu comecei a apresentar bastante. Eu já apresentava alguns eventos, como quando começou o Beach Soccer, eu comecei a apresentar vôlei de praia, quando começou a ser transmitido. E eu fazia apresentação em loco, na verdade, na arena, na quadra, né? E foi seguindo. Aí, de repente, eu entro no Eldorado, que era a rádio que eu era apaixonado. Eu era apaixonado, queria trabalhar muito na rádio, eu admirava quando na época que eu via lá, visitava e ficava com eles, com o Edinho, com o Irineu, com o Viviane, com tanta gente boa que passou naquela rádio, né? Zamarian, nossa, eu fiquei assim maluco por aquela rádio, eu achava o estilo dela muito maravilhoso. Só que quando todos eles saíram, a rádio tinha mudado já para Pires da Mota, foi quando eu entrei, não era mais na Major Quedinho, eu fui para Pires da Mota trabalhar, o João Lara eu acabei fazendo um teste no ar, eu nunca vi isso na minha vida, ele me colocou com outros 2 locutores, a gente acabou fazendo 1 hora cada um, o primeiro errou o prefixo, em vez de falar a Folha de São Paulo, falou o Estado de São Paulo, o outro, não sei o que fez, errou outra coisa, tal, e eu acabei fazendo, e aí eu fiquei fazendo as tardes da Eldorado, aí eu fiquei mais 3 anos ou 4 anos na Eldorado, e de lá eu acabei, quando saí de lá, fui para a rádio Eldorado, nossa, aí eu comecei a fazer mais eventos ainda, depois fiz Rádio Kiss, né, trabalhei no sistema CBS de rádio, voltei de novo para fazer cultura, fiquei bastante tempo fazendo rádio cultura, aí depois eu entrei no SBT, em 2000, no ano 2000 mais ou menos, eu entrei no 2000, 2001, entrei no SBT, aí eu fiquei até 2005. O SBT eu estava numa produtora, aí nessa época também, que era uma coisa muito gostosa que se tinha, né, que para aqueles que estão começando agora no rádio e têm interesse em fazer, a gente não vive só do rádio ou da televisão, a gente vive também da gravação de comerciais, de eventos. Eu, por exemplo, trabalho, eu acho que a maior parte do meu faturamento era com eventos, né? Esse negócio da pandemia deu um choque legal para mim, porque eu sou muito conhecido nesse meio. Eu faço muita corrida de rua, eu fiz circuito Banco do Brasil, vôlei de praia, e é engraçado, porque o locutor, na verdade, o locutor de rádio, de estúdio, de rádio, ele necessariamente não é bom como apresentador de evento. Não necessariamente só porque o cara é locutor que ele vai ser bom em tudo. E vice-versa também, né? E também tem a gravação de estúdio, a gravação de comerciais institucionais, que é uma coisa que eu já faço há bastante tempo, desde a época que a gente levava uma fitinha nas produtoras, agora tudo via online, então ninguém pode mais visitar rádio, ninguém pode mais visitar produtora, ninguém quer te ver, mesmo antes da pandemia, ninguém queria te ver. Não, vem pra cá não precisa, você tem aí, agora já tá com esse negócio do WhatsApp, me pedem para gravar e me mandar pelo WhatsApp, eu fico doido com isso. Fala, como a pessoa vai ouvir o áudio
né? A sua voz, vai avaliar a sua voz, sentir no WhatsApp, no celular. Mas vai fazer o quê? É a tecnologia, você tem que se adaptar aos novos tempos. Então, aí eu fiquei no SBT, numa produtora que eu estava passando, um rapaz chamado Inagê me considerou a voz, achou interessante, eu nunca tinha visto. Ele falou, olha, tá abrindo uma vaga lá, precisava de alguém lá no programa do Ratinho, tá afim? Porque o Sombra, que é o Alvino, não estava mais gravando os DNAs, ele só fazia ao vivo. E ficava muito complicado ele ler o DNA ali na hora. Eu fui lá, fiz o teste, passei e fiquei lá um tempão no SBT, na produção do Ratinho. Aí eu fazia a parte jornalística também, eu fazia os offs de jornalismo, fazia isso. E também fiz Sombra algumas vezes, quando o Sombra teve que se ausentar. Teve uma vez mesmo que a mulher dele ficou muito doente, infelizmente veio a falecer. Eu fiquei uma semana e meia como Sombra também. Então, essas coisas malucas que aconteceram na minha vida no rádio. Aí, a partir de 2005, praticamente eu comecei só a fazer rádio esporadicamente quando me chamavam para fazer umas férias. Coisas eu não acabei não procurando mais mesmo, porque os eventos, na verdade, e a gravação, além de me dar um faturamento bem mais interessante do que a rádio dava, porque é interessante hoje, né? Você pode ter lá 35 anos de rádio. Você vai entrar, você vai ganhar provavelmente talvez até menos do que um locutor que já esteja ali. Não vai contar muito esse negócio da experiência. E mesmo que você consiga fazer, começam com essa coisa meio do preconceito. Se você é muito velho, talvez é o coordenador. Não sei, a gente sente essa coisa de não precisa vir, não. Tudo bem. Você tem muita experiência. Eu já ouvi isso, né? Você tem experiência demais para a rádio aqui. Eu falei, gente, experiência nunca é demais, né? Mas tudo bem. Aí, cada um. Aí eu terminei jornalismo, fiz algumas coisas de jornalismo, fiz algumas coisas como ator também em comerciais e institucionais. E até hoje vivo disso, vivo mais de gravação, de vez em quando fazer uma coisa esporádica para a rádio, e também, sei lá, fazendo gravações e eventos, principalmente evento, mas agora parou, eu tenho que trilhar um novo caminho. Você chegou a montar uma empresa especializada nisso, até para poder entrar no caminho e ter a parte publicitária acoplada ou associada a você? A empresa eu tenho. Na verdade, eu nunca. É uma coisa interessante. Eu tenho várias ideias assim que eu acho que são interessantes para fazer, mas eu acho que eu procrastino muito nesse aspecto. Às vezes, se você conhecer coisa demais, também acaba complicando um pouco as coisas. Eu gosto muito dos seus projetos, por exemplo, porque você. Eu sempre digo que eu trabalhei em rádio tanto tempo e eu me ressinto de uma coisa que eu acho que eu devia ter feito. Eu devia ter escolhido mais um nicho de rádio e ter ficado nele, ficado ali, ter impresso a minha marca. A gente mesmo, eu sempre ouvi falar de você, gostaria muito de ter trabalhado com você, né? E como outros também. Tem gente que é bom, tem gente que diz que não. É verdade. Não, então, mas eu gostaria mesmo, sério. Então, eu gostaria de ter trabalhado com o Lélio, eu gostaria de ter trabalhado com um monte de gente que eu gostaria de ter passado, sabe? Eu tive o prazer de trabalhar com várias pessoas interessantes e eu não tive a oportunidade. Mas eu mudava muito, eu achei assim que eu gosto muito do locutor que acabou ficando 10 anos na rádio, 15 anos, sabe? Eu admiro, é engraçado, eu acho muito legal isso aí. Eu tinha esse espírito meio, sempre muito afoito, né? Muito ansioso. E achei legal, eu tive uma experiência legal. É isso aí. Então, e aí tive várias ideias e eu acabei não colocando em prática. Por quê? Porque talvez por ter passado por vários segmentos, aí toda vez que eu penso, eu tenho, por exemplo, muito equipamento aqui que é para fazer live também, eu tenho umas ideias que eu acho que são interessantes. E depois eu penso, falo, será que é interessante? Será que as pessoas querem saber disso hoje? O negócio é tentar, né? É fazer. Mas eu continuo vivendo disso. O que eu gosto da nossa profissão e da minha profissão, que eu não faço outra coisa, gente. Eu sobrevivo, eu vivo disso, sustento minha família, eu tenho minhas coisas, tudo que eu consegui na vida foi em função, principalmente do rádio, né? O rádio me trouxe isso. E também de tudo do que ramifica do rádio, né? Que foi os comerciais, gravação, uma coisa que eu adoro fazer. Eu gostava muito, principalmente de ir nas produtoras. Eu sempre tive essa vontade, já dirigi filmes também, né? Eu gosto muito eu me considero um bom redator, já escrevi vários institucionais, escrevi roteiros, tal. Eu gosto já dirigi alguns filmes, eu adorei isso, eu acho que até gostei mais do que de tudo que eu já fiz na vida, mas eu não foquei.
E agora que eu tô mais nessa, de focar, de fazer. E aí eu fiquei aqui embevecido quando você simplesmente, do nada, né? Eu até estranhei quando eu recebi o recado, falei que você faz parte do nosso grupo lá, se não me engano, lá do Paulinho Leite, da pizza. E eu peguei e falei, nossa, que maravilha, me chamando para conversar. Falei, a gente nunca, né, cruzou, nossos caminhos profissionais nunca cruzaram, e de repente eu estou sendo convidado. Eu fiquei assim muito, muito feliz. Agora eu estou com um gás aqui legal. Quem sabe colocar os projetos que eu tenho, principalmente de rádio também, de volta, né, aqui na prancheta e tentar tocar isso para frente. Você já deu a resposta básica: foco. Hoje, tudo é isso. Você tem que se dedicar. Eu vou contar muito rapidinho, porque nós estamos quase no fim da nossa conversa e o Instagram nos corta se passarmos dos 60 minutos. Então, eu estava olhando aqui também. É rapidinho. O que acontece? Eu, até junho do ano de 2020, eu estava numa situação que eu não sabia o que fazer. Começou a pandemia, eu não podia viajar, algo que eu gosto bastante e, de preferência, sem parar. Leitura, eu já tinha feito o que eu tinha vontade de ler, eu não vou me forçar a ler, porque eu não posso sair de casa. Acho um tanto enfadonho. Televisão já não dava para ver, porque era aquele começo de painel de mortes. O rádio estava indo pelo mesmo caminho. Eu falei, eu preciso inventar alguma coisa para fazer. E realmente eu estava entrando num buraquinho interno aqui da casa, pensando que ia, até que um dia eu acordei com uma voz bastante forte, dizendo, você tem que fazer uma live contando a história da radiodifusora, a primeira rádio que você dirigiu, em 3 episódios. Eu, como estou dormindo, eu não prestei atenção em nada, mas quando eu acordei, eu falei, volta aqui, meu, quem é? Quem falou? Quem? Não sei, foi lá de cima. E aí eu fui descobrir o que era live, como é que fazia, como é que a gente se acertava, para depois entrar nesse caminho que a gente entrou, e com muito prazer estamos registrando a história do rádio através dos profissionais que fizeram essa história. Então, eu dou o conselho para você: foco. Se precisar conversar a respeito de alguma coisa, estou à disposição, você tem meus contatos, mas o foco te faz, independente da idade. Eu estou chegando nos 75, não estou nem aí. Eu quero mais, estou com 52 quase de carteira assinada, e agora que veio o troféu APCA, exatamente por aquele momento de luz, né, divina, que eu recebi para fazer a história da Excelsior da difusora, e assim vai. Então, não se deixe levar por nada. Foca. Se o cinema é o seu negócio, existem leis de incentivo, existem algumas facilidades. Se você gosta de ser ator, vai atrás, deve ter DRT, fazer comercial e assim vai. Não deixa parar, não, porque não vale a pena. O ruim, talvez, a pandemia me mostrou muito isso. Antes da pandemia, eu já ficava, porque a nossa profissão agora é assim, como a gente fala, a gente agora está no mundo digital, as pessoas preferem, eles não querem que eu vá, atravesse uma cidade, ou vá demorar para chegar para fazer uma gravação. Faça aqui. Aí, como eu falei, eles preferem que você resolva pelo celular, né? Então, eu entendi. E aí, só que nesse ponto, a gente acaba se isolando, os profissionais acabam se isolando, se afastando. A gente, para se encontrar, tem que marcar, vamos todo mundo se encontrar numa pizzaria, porque as pessoas não se veem mais. Antigamente, ficava se cruzando um com o outro. E para certas pessoas, quando você não percebe, dependendo de onde você mora, dependendo da coisa, você acaba realmente se... Porque aí tem a rede social, tem o Facebook, tem aquela outra, e você acha que você está tendo contato, e na verdade você não está tendo contato, você só está ali falando um parabéns aqui, um oi ali, alguma coisa parecida. Aquela coisa de a gente ficar ali se vendo, o rádio cresceu e foi grande, e continua grande, eu acredito, principalmente porque, desde que nasceu, sempre houve essa união, as pessoas estavam sempre se vendo. A gente lembra do Johnny Black, todo mundo conhece Johnny Black, todo mundo se conhecia. Eu falei um monte de nomes aqui que eu não lembrava, porque eu não falava de um bom tempo deles. Pessoas, Sérgio Boca, todo mundo, a gente se encontra, Gaspareto, sabe? Muita gente legal, muita gente que eu vi nascer, começou ali no rádio, sabe? O Roberto Barrabás, depois virou o Gavião lá na Transamérica, era nosso recepcionista. A Kátia Fonseca, que hoje apresenta televisão, era recepcionista da Antena 1. Né? Depois foi casada com o irmão do Delfos, do Daphnis, e morou no mesmo prédio que eu morei. Então, quer dizer, mas existia, a gente se via, se encontrava.
Agora, gente, as pessoas que a gente via, a gente não... Então a gente se isola e aí acaba perdendo essa pegada, esse punch. Talvez até as boas ideias que nasciam, às vezes, lá na conversa, no tete-a-tete, no bar, tomando um café, né? Ou a cerveja, quem sabe, sumiu, porque a gente é movido a isso, né? Nós que trabalhamos no meio artístico é movido a trocar ideias, trocar e nasce uma coisa, nasce outra. E se isolando é mais complicado. Então a gente tem que ter muito foco realmente, não procrastinar e ir atrás, porque consegue. E esse meio também é muito bom. A internet você não fala só para a cidade, você fala para o mundo, você fala para onde você quiser, né? Você já está convidado para um espetáculo, um evento que eu criei acho que em 2017, eu não me lembro mais. Bom, foi assim que o nosso Luiz Carlos Araújo faleceu, veio a ideia de fazer um espetáculo para celebrar a vida. Fizemos um encontro com banda, com vários profissionais, lá no Jockey Club, bem à beira da piscina e também naquela pista maravilhosa, iluminada à noite e tudo mais. Não tinha corrida, mas tinha um ambiente extremamente agradável. Conheço bem, já apresentei um evento lá. Depois disso, infelizmente, por causa dos problemas financeiros que ocorreram no país e por causa da pandemia, a gente parou. Mas hoje não há mais nada que não me force ou não me diga você tem que fazer. Então, você já está convidado, e os amigos também. Agradeço. Nós vamos comunicar local, data e quando é que vai ser tudo certinho pelas redes sociais. E nós vamos ter mais uma vez o prazer do encontro pessoal com vários desses amigos que você citou e outros tantos que, como eu, não passaram tão diretamente no mesmo corredor, mas que te ouviram e te acompanharam. Obrigado pela sua participação hoje, foi um prazer tê-lo aqui e conhecer um pouco mais da sua vida profissional, Calixto. Eu que agradeço, mestre. Poxa, como eu disse, adoraria ter trabalhado com você, admiro sempre o seu trabalho, acompanho, fiquei muito contente do APCA, deixei recado lá para você na época, lá no Facebook. Realmente fiquei muito contente com o seu convite, feliz da vida. Obrigado mesmo, obrigado mesmo. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Do Brasil não poderia ficar ausente. Até uma breve oportunidade. Até lá. Até lá, um abraço. Esse foi Calixto Barbosa, que participou, que contou histórias, e como nós já invadimos o horário proibido, eu só vou dizer muito obrigado. E até a próxima semana.